se envolveu em uma outra enrascada, quase morreu ontem, trocado, estava com a cara um pouco até inchada. Ele falou: eu só entrei aqui porque eu vim pagar o voto que eu fiz com Deus quando eu estava na cadeia. Ele saiu esses dias, mostrou o papel para a gente que ele tinha acabado de sair da cadeia. Falou: eu entrei aqui porque eu vim pagar o voto que eu fiz com Deus. E quando eu saísse da cadeia, a primeira coisa que eu ia fazer era entrar numa igreja e pedir perdão para Deus. E não foi isso que ele fez. Ele foi se meter em outra enrascada. Ele quase morreu ontem à noite. Aí hoje a gente estava aqui, ele passou aqui e falou: ele vai entrar. Aí entrou ele pediu oração, a gente orou por ele. Começou a contar um pouco da história dele. Resumindo, no final de tudo, ele falou: eu tocava na igreja. Ele só para o diabo sujo. Ele falou: eu tocava violino na igreja. Era músico da igreja. Mostrou essa situação. A história é longa, eu vou contar só resumindo um pouco da história. Se envolveu com magia negra, se envolveu com magia negra, com bandas, essas coisas. Aí ele falou: eu não quero dinheiro, não quero nada, só quero que vocês orem por mim. Nós oramos por ele naquele momento. Deus nos deu graça, ele pegou, saiu, e Deus tem misericórdia. Para a gente ver que o inimigo é sujo, o inimigo está aí, sabe, todos os dias lutando contra a nossa vida. E chegando em casa, uma situação, uma pessoa me ligou contando uma história terrível. A pessoa está na igreja, dentro da igreja, numa outra realidade. Ela falou: eu vim no culto agora. Sabe qual foi a oração? A oração foi: que Deus me leve, já não suporto mais. Eu estou dentro da igreja. Por que tudo isso comigo? Por que tantas coisas comigo? Estou me acabando. Ela falou: irmão Roberto, se você me viu pesando 35 quilos. Estou dentro da igreja, também numa realidade difícil, uma situação difícil. Conheço um pouco da história. Irmãos, o mundo não estava brincadeira com isso, gente. Às vezes a gente vê na televisão assim, né, as coisas pequenas e o povo lá se tornando coisas grandes. Sendo que coisas grandes estão perto de nós, pessoas com dificuldades, com necessidades. Por isso que eu disse: é um prazer nós estarmos na casa do Senhor. É uma oportunidade que temos de adorar Ele todos os manhãs, todos os dias. Você, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor nos guarda, parado. É o Senhor que tem nos guardado, nos livrado de todas as situações. Aleluia. Santo, 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 santo. Vamos dar uma honra a Deus.
seja, Senhor.
Foi bom, Senhor. Nós amamos o Foi teu bom nome. estar na tua presença. Nós amamos o teu nome, Jesus.
Amém, irmãos. Bom dia, graça e paz. Amém. Bom dia. A presença do Senhor é palpável neste lugar, nessa manhã. Nosso desejo muitas vezes é ficar adorando, né? Mas eu Aleluias, glória a Deus. 2 Reis 5, queridos. A partir do versículo 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiver recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar ou dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vendo como procura um motivo para criar um conflito entre nós? Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar, de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, os seus servos aproximaram-se dele e aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado? Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele se tornou sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou:
Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente de teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que teu servo te leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos e nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Contudo, eu rogo que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Amém, queridos? Pai, te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Deus. Esta é a tua palavra. Como eu tenho orado a ti, Senhor. Que não sejam só palavras, Deus, mas que sejam palavras que nos transformem, que nos mude, que nos faça reconhecer, Pai, a cada dia o quanto necessitamos da tua presença e da tua cura, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, seja livre para agir no meio de nós. Amém, meus amados? Glória a Deus, né? Esse é um texto conhecido, a cura de Naamã. Queridos, e nós sabemos pelas Escrituras que Deus, Ele trabalha e nos ensina, Ele trabalha em nossas vidas e nos ensina em todas as situações que acontecem na nossa vida, tanto nas boas como nas ruins. Que às vezes nós achamos que passamos situações ruins e que Deus não está conosco nelas. É aí que a gente se engana. Romanos 8:28 diz, coloca aqui, pastor, porque eu gosto mais dessa versão. Eu agora estou sendo levado a Romanos 8:28. Estou me convertendo a essa versão agora. Eu gostava que nem o Roberto, assim, da mais antiga, né? Mas depois que eu comecei a ler aqui, eu acho ela um pouquinho mais completa. Na outra versão diz que, como a música do Fernandinho, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nessa versão diz assim, ó. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Ou seja, ele diz, queridos, que Deus age, que Deus age em todas as coisas. Diz todas as coisas, não diz algumas coisas. Então, todas as situações, boas ou ruins, Deus, de alguma forma, vai estar agindo, vai estar nos ensinando com aquilo, queridos. Voltando para o nosso texto aqui, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria assim, ó, eu coloquei aqui 7 pontos, né? Então seriam 7 passos para a restauração. E olhando para a vida de Naamã, queridos, Naamã, como a gente leu aqui, eu vou ler aqui no primeiro versículo, diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Nós vemos que nesse primeiro versículo é citado 2 vezes a palavra Senhor. Primeiramente, a palavra Senhor em minúsculo, e depois Senhor em maiúsculo. Por quê? A primeira se refere ao rei dele, ao rei de Naamã, que ele era muito valoroso, muito respeitado na Síria pelo seu senhor, pelo seu rei. Mas ele foi usado, diz aqui no primeiro versículo. O próprio Senhor, o nosso Deus, usou Naamã. Diz aqui que por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Estranho isso, né? Isso parece estranho aos nossos olhos. Mas Deus tem os seus propósitos. Ali, Naamã, queridos, quando nós olhamos para Naamã, Naamã era um grande chefe
do exército sírio. Era um homem reconhecido, era um homem poderoso. Acredito que abaixo do rei, Naamã era um dos mais poderosos da Síria. Então Naamã, ele tinha uma armadura especial, ele tinha um carro especial que ele saía para a guerra, ele ia à frente do exército, todo o exército servia a Naamã. Naamã era, quando todos olhavam para Naamã e falavam, tá aí, esse é o cara. Naamã era uma pessoa diz que era muito respeitada, era muito valorosa, né? Lá na Síria. Mas diz que Naamã contraiu uma doença de pele, que nós conhecemos como lepra, a própria Bíblia chama de lepra, né? Queridos, e quando Naamã saía à guerra, e quando Naamã estava à frente do exército, todos o seguiam e olhavam em Naamã, e lá estava Naamã, um homem poderoso, e todos o viam assim, e respeitavam Naamã. Mas quando Naamã chegava em casa, na sua casa, no seu íntimo, ali com a sua família, Naamã retirava a armadura, Naamã retirava as roupas especiais, e aqueles que moravam com ele viam a doença de Naamã. Viu ali que Naamã tinha uma doença grave. Eles viam o quanto Naamã sofria com aquilo. Eles viam que Naamã era leproso. Lá fora, para o mundo, Naamã era um grande guerreiro, um grande chefe, um homem respeitoso. Mas em casa, a sua família, no seu íntimo, as suas lepras estavam à mostra. E eles viam isso. Queridos, isso me traz algo para nós hoje, né? Principalmente nesse mundo de hoje que nós vivemos, onde as aparências são muito importantes. E muitos de nós, muitas vezes, quando estamos no nosso mundo exterior, vamos dizer assim, fora da nossa casa, muitos olham para nós e nós somos, poxa, lá na empresa eu sou, todos olham e trato bem todo mundo, sou aquele cara que fala, olha, esse é bom naquilo que faz, trazendo para o nosso contexto aqui na igreja, né? Vou falar de mim? Vou falar... Olha lá o irmão Mário, nossa, ele está pregando, olha, homem de Deus, olha, ele, quando conversa com a gente, tem sempre uma palavra, é uma pessoa até alegre, é uma pessoa que realmente digna de respeito, quando nós conversamos, quando ouvimos por aí. Esses dias houve uma situação lá no nosso treino do futebol lá, um amigo nosso lá, ele compartilhou conosco que ele foi fazer uns exames e constatou uma enfermidade séria. E ali naquele momento ali a gente se reuniu e resolvemos fazer uma oração por ele. E todos ali falaram, Mário, você faz a oração. Por quê, queridos? Lá para eles, querendo ou não, eles reconhecem eu como uma pessoa de Deus, sempre procuro demonstrar, né, a minha fé para eles e tal. Mas eles me conhecem ali. Aqui, às vezes, vocês me conhecem em cima do púlpito, algumas reuniões que nós estamos juntos, alguns momentos que nós passamos juntos. Algumas pessoas da minha família, que nem minha irmã, pode me conhecer um pouco mais ali, né? Já conviveu. Mas quem me conhece de verdade? Minha esposa, meu filho, e aqueles que estão comigo ali no dia a dia. E muitas vezes eu posso até passar essa aparência para vocês, mas em casa, na minha casa, quando eu chego em casa, quando eu tiro a roupa do exterior, quando eu tiro a roupa de pregador, quando eu tiro ali, como eu sou? Será que em casa eu ali continuo sendo ali o homem respeitado, o homem valoroso, o homem que todos dizem lá fora, olha, esse é o homem de Deus? Porque lá no íntimo nosso, queridos, é a nossa família que vê se realmente há lepra em nós, há alguma coisa em nós que precisa ser curada, alguma coisa que precisa ser sarada em nós. Porque é lá, na minha casa, onde eu me tiro toda aquela roupa que me traz alguma aparência. Mas é lá na minha casa, no meu íntimo, porque todo mundo que aparenta algo não consegue aparentar isso o tempo todo, queridos. Ninguém consegue aparentar isso o tempo todo. Mesmo que eu quisesse fazer parecer em casa, algum momento ou outro, a pessoa realmente mostra quem ela é. Mas se vocês querem me conhecer de verdade, pergunta para minha esposa, para a Jamila, e ela vai falar para você. Pode ser que ela fale,
o Mário realmente é um homem de Deus, é um homem que é respeitoso, é um homem... Mas pode ser, queridos, que ela conte algumas coisas para vocês que só ela sabe, né? E eu estava, ontem de manhã eu parei, né? Eu fui trabalhar de manhã, mas era só ver um serviço de manhã. A hora que eu voltei, eu parei para fazer para realmente parar para fazer um esboço, fazer uma ministração para essa manhã. E eu já estava com essa coisa na cabeça de falar, não sei porquê, mas estava no meu coração falar sobre Naamã. Queridos, e eu comecei a fazer o estudo, comecei a ler, estudar, para trazer essa mensagem nesta manhã. E ali, lendo essa mensagem, vendo isso, a primeira pessoa que Deus falou foi comigo, queridos. Porque num dia antes, eu tinha chamado a atenção da minha esposa, porque ela tinha ficado nervosa com algumas situações com meu filho agora é adolescente, quem tem sabe o que é. Ele está bem em algumas situações, ele está dando um pouquinho de trabalho. E minha esposa estava nervosa, e ela daí, como depois que mulher fica nervosa, a mulher fala, né, queridos? Ela começou a falar disso, falar daquilo, aí já começou a reclamar de tudo. Aí eu chamei a atenção dela. Fui até um pouco ríspido com ela. E ela ficou um pouco chateada, mas tudo bem. E eu fazendo essa ministração, queridos, a minha primeira atitude foi a hora que eu terminei. Eu saí do meu quarto. Fui lá e falei para ela, olha, você me perdoa. Aí eu até me emociono, queridos, porque muitas vezes a gente, quando faz uma ministração, a gente pensa que é para os outros. Mas quando Deus fala com a gente, né? Isso trouxe uma grande, ao mesmo tempo, foi um misto de sentimentos. Trouxe alegria para mim, porque eu senti Deus falando comigo, mas trouxe também ali um arrependimento ali naquele momento. E eu falei com ela, falei, olha, me perdoa. Ela falou, por quê? Você está me pedindo perdão? Você fez alguma coisa? Eu falei, não, porque ontem falei assim com você e tal. Falei assim, eu deveria te entender, mas por quê, queridos? Porque se fosse uma pessoa de fora, eu não falaria daquela forma. Se fosse uma pessoa que tivesse feito algo que mesmo me desagradasse, mesmo que eu fosse falar com essa pessoa, eu falaria de uma forma diferente. Eu tenho certeza disso. E eu creio que na maioria de nós somos assim. Quando alguém fala, mas lá, ela, por quê? Porque para ela eu tive que falar de uma forma ríspida. Não. Aí eu fui lá pedir perdão para ela. E aí, glória a Deus, né? Até a próxima para pedir perdão, mas nós vamos lá, vamos melhorar. Deus vai nos ensinando. Mas, para a gente entender, queridos, que muitas vezes nós nos encontramos na situação de Naamã. Lá fora, somos reconhecidos. Lá fora, somos virtuosos. Lá fora, procuramos fazer tudo com excelência. Mas e dentro de casa, muitas vezes, quando nós paramos no nosso íntimo, quando estamos lá, nós com a nossa família, com aqueles que convivem conosco, né? E isso falou muito ao meu coração naquele momento, né? Mas aí, trazendo para a nossa palavra aqui, Naamã era um homem que tinha lepra, era um homem que precisava de uma cura. A família reconhecia isso. E diz a história que nas campanhas de guerra lá desse homem, os sírios trouxeram cativo uma escrava, uma prisioneira, uma menina de Israel, e ela foi colocada para trabalhar na casa de Naamã, para servir a esposa de Naamã. E ali diz que aquela menina, ela vivia na casa de Naamã, ela também conseguia ver a lepra de Naamã. Todos os que estiverem mais próximos de vocês, queridos, uma hora ou outra vão conseguir ver os nossos defeitinhos, as nossas lepras, aquilo que nós fazemos que não é muito legal, que muitas vezes nós tentamos esconder de forma geral, coisas que nós colocamos para debaixo do tapete, né? Nós vamos empurrando, mas eu estou pregando lá, ninguém está sabendo, está tudo certo. Não é assim, queridos. Esses dias eu ministrei na igreja do meu cunhado, lá na igreja que não é do meu cunhado, né? Na igreja que meu cunhado frequenta, lá ele me convidou. E eu falei um pouco sobre isso para eles. Eu falei que Deus trabalha de forma plena. Deus trabalha em todas as áreas, queridos.
Porque quando nós servimos a Deus, nós temos que procurar melhorar em todas as áreas. Melhorar no meu compromisso com Deus, melhorar na minha obediência, melhorar em todas as áreas da minha vida. Eu tenho que estar melhorando a cada dia, porque Deus trabalha de forma plena. Porque Deus diz lá, ó, você me adorarás. Qual que é o primeiro mandamento? Com todas as suas forças, com toda a sua atitude, com toda a sua alma, com todo o seu amor, é tudo que você tem que adorar a Deus. É uma vida plena, em Deus tem que ser uma vida plena. Mas ali aquela menina trabalhando no íntimo ali, estava na casa de Naamã e ela conseguia ver a lepra de Naamã. E um dia ela falou para a mulher, olha, quem dera, meu senhor, pudesse encontrar o profeta que está em Samaria. E ele curaria ele dessa lepra. Essa menina, queridos, ela tinha aprendido na sua terra, ela era do povo de Israel, ela aprendeu que havia um Deus que poderia curar, que havia um Deus que poderia todas as coisas. E nisso, foi mencionado, Naamã, chegou o conhecimento de Naamã, essa palavra dessa menina, e ele fez chegar ao rei. E como ele era um homem bem visto, era um homem muito importante para o rei prontamente falou, olha, vou te mandar lá para Israel, vou mandar uma carta para o rei, e mandou uns presentes lá, e falou, e chegando lá, fala que ele tem que curar você. Quando Naamã chegou e deu essa carta ao rei, o rei falou, que isso? Esse sou eu. Eu por acaso sou Deus que posso matar ou dar a vida a alguém? Né? E o rei ali, numa atitude de rasgou as suas vestes, né? E isso chegou ao conhecimento do profeta. E o profeta falou para o rei, ó, por que rasgou as suas vestes? Manda ele vir a mim. E ele verá que é profeta em Israel. Queridos, tudo isso eu vejo como um propósito de Deus. Tudo isso aconteceu por um propósito de Deus. Essa menina não foi por um acaso trabalhar na casa de Naamã. Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Deus viu o coração de Naamã. Por isso, queridos, mesmo lá, e Naamã nem era do povo escolhido. Isso é no Velho Testamento, tá? Nem estou falando agora da graça. Naamã foi, como eu disse, o Senhor o usou. O próprio Deus usou Naamã para dar a vitória para os sírios. Diz ali no primeiro versículo. Deus tinha um propósito com Naamã. E aquela menina foi lá, ele chegou. E conforme ele chegou diante do profeta, diante da casa do profeta, com toda a sua comitiva, aquele homem que parecia um rei chegando, tudo aquilo, os cavalos, os servos, todos os presentes, chegou tudo ali na frente da casa do profeta. Qual foi a resposta do profeta, queridos? A partir do 9. Naamã foi com seus cavalos e seu carro e parou na estrada da casa de Eliseu. Eliseu nem abriu a porta, queridos. Então Eliseu mandou um mensageiro dizer-lhe, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. A tua carne te será restituída e ficará limpa. Queridos, meu Deus, já é 10 horas. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o que significa o Jordão. O Jordão, queridos, o Jordão ele tem muitos significados, né? Eu estudei um pouco sobre isso. O Rio Jordão ele tem muitos significados. Tinha muito significado na Bíblia, né? E sempre que você lê algo que está falando do Rio de Jordão, é para uma coisa que vai haver alguma grande mudança. Jesus foi batizado ali no Jordão. As pessoas se arrependiam e eram batizadas no Jordão. O arrependimento, queridos, ele é como se fosse o começo de uma nova vida. Não é assim que a gente entende? Ali você deixa o velho homem e ali começa o novo homem. Isso acontecia no Jordão. Quando o povo foi para o deserto, saiu do Egito, foi liberto, o povo andou, foi todo aquele tempo, chegou. Quando o povo ia chegar à terra prometida, Moisés não pôde atravessar, isso é uma outra história. Moisés não pôde ir com o povo. Mas aí Josué pegou a tarefa, ia atravessar com o povo. Ele ia atravessar o quê? O Rio Jordão. Porque da além do Jordão estava o quê? A terra prometida. Eu tinha alguns textos para ler aqui, queridos, mas
Sinceramente, eu não vou ler, porque vai tomar muito tempo nosso, e eu quero só falar um pouquinho mais sobre Naamã. Mas só para vocês entenderem, toda vez que o Jordão for citado, é porque vai haver uma grande mudança. E ali não era diferente. Eliseu falou para Naamã o seguinte, ó, vai, lava-te 7 vezes. Lembra que eu falei que Deus trabalha com plenitude? 7 é o número da plenitude na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia, queridos, não é por acaso. Tudo tem um significado. Tudo é para nos ensinar algo. 7 vezes fala do número da plenitude. Então, por 7 vezes, ele teria aqui. E daí, começaria a nossa ministração aqui, mas vai dar tempo da gente falar acho. Que seria o primeiro ponto, o primeiro passo que Naamã teria que dar, queridos, para a restauração da sua leva. E o primeiro passo, queridos, era a humilhação, era se humilhar. Não ser humilhado, mas ele se humilhar. Reconhecer que havia um grande Deus. Reconhecer que ele não era nada, mesmo, porque Naamã, queridos, tinha um grande orgulho, porque da sua posição, do seu status, ele era um grande general de uma potência na época, vamos dizer assim, é o chefe do exército dos Estados Unidos lá, vamos dizer assim hoje, seria Naamã. A Naamã era orgulhoso disso. E Naamã, queridos, na sua expectativa, ele chegou diante da casa do profeta, com todo o seu aparato, com todos os seus servos, com todo mundo ali, e ele dizia, porque ele mesmo diz aqui, ó, se a gente continuar lendo, depois que ele teve a resposta de Eliseu, no entanto, no 11, no entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando, eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível da minha pele. Ou seja, Naamã já tinha um script montadinho ali. Sou um homem importante, vou chegar ali, o profeta vai sair, vai clamar em alta voz ao seu Deus, vai haver fogos de artifício, vai haver tapete vermelho, e ele vai passar a mão sobre mim e eu vou ser curado disso. Mas, queridos, Deus não trabalha da forma que nós queremos ou da forma que nós imaginamos. E muitas vezes no nosso orgulho, muitas vezes no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de imaginar Deus, nós achamos que Deus vai fazer como nós achamos que é, como deve ser. Mas Deus, queridos, Naamã tinha um processo até ser restaurado. E a primeira lepra de Naamã ali, queridos, para nós hoje, seria esse orgulho. Ele teria que se humilhar. Ele teria que se humilhar. Ele teria que reconhecer quem era Deus. E tudo aquilo que ele imaginou, Deus fez totalmente o contrário. Foi o servo, nem o próprio profeta foi falar com ele. Ó, vai lá, lava-se 7 vezes no Jordão e você vai ficar purificado. Isso indignou ele. Pegou ali, virou as costas, falou, vou embora, esse cara está de brincadeira comigo. Ele não sabe quem eu sou. Quem nós somos, queridos? Quem nós somos diante de Deus? Será que Deus não sabe quem eu sou? Eu sou um pregador da palavra. Eu sou alguém que aí tem um status. Eu sou alguém importante. Quem nós somos diante de Deus, queridos? Se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, o primeiro passo, queridos, para ser restaurado das lepras que há em nossa vida, é se humilhar diante de Deus. Pastor Cícero, abra para nós aí em Lucas 18:14, abra, coloque aqui, né? Lucas 18:14, eu quero ler com vocês esse texto, queridos. Lucas 18:14. Tirar aqui, fica melhor. Vai dar? Chegou, irmãos. Lucas 18:14, não 14:18. Vamos perdoar o pastor Cícero, irmãos. Tá
quebrando minha mensagem aqui. A partir do 13, pastor. Deixa eu ver aqui. Vai no 14 mesmo. Ah, não, isso aí mesmo. Isso. Eu vos asseguro. O 13. Entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado, diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Queridos, esse contexto fala do fariseu e o publicano. O fariseu era um religioso, estavam ali orando os dois, e o publicano reconhecendo a sua miséria diante de Deus. Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos, porque ele reconhecia que diante de Deus ele nada era. Mas o religioso, agradecendo a Deus, porque eu não sou um pecador como este homem. A quem Deus atendeu nessa oração, queridos? Aquele que reconheceu, aquele que se humilhou diante de Deus. Tiago 4,10, pastor. Abra para a gente aí. Queridos, Deus, Ele é o único digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a louvor. Toda vez que nós nos achegarmos a Deus, nós temos que reconhecer que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Toda a glória. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Queridos, Deus sempre vai ser Deus. E quando nós entendemos isso, o seu imenso amor que Deus tem, e Ele nos constrange a isso, a entendermos o quão grande Deus é, nós começamos a reconhecer: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Entenda esse princípio, queridos. Esse é o primeiro passo para nós termos uma restauração diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Reconheça o quanto nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Tinha outros textos aqui, mas a gente não vai abrir todos, irmãos. Eu vou dar uma corridinha aqui. Eu quero chegar num ponto com vocês aqui. Segundo, ele teria que se humilhar para tratar o quê? Uma das maiores lepras que Naamã tinha, o seu orgulho. Segundo ponto, ele teria que quebrar esse orgulho, queridos. Esse orgulho de Naamã teria que ser quebrado. Naamã se sentia privilegiado por sua posição. Naamã se orgulhava da sua posição e de sua nação, porém seu orgulho teria que ser quebrado para Deus agir na sua vida. 1 Samuel 2,3, pastor, nos ajuda aí. Naamã, queridos, era um chefe militar. Quando nós vemos todos esses, a gente vê muito dessas pessoas que são militares, principalmente os generais, eles são muito patriotas. São pessoas que eles aprendem. A primeira coisa que você aprende ali no exército é ser muito patriota. A sua nação é tudo. Por isso que essas pessoas morrem pela nação. E ele era muito patriota. Quando o profeta diz para ele: olha, mergulha 7 vezes no Jordão, você será purificado. Ele já começou a falar da nação dele. Mas a minha nação tem rios melhores. Lá tem rios mais limpos. Lá seria melhor para mim ser purificado do que o Jordão, que, segundo a história, é um rio meio lamacento, águas bem turvas, não é um rio assim de águas muito limpas. 2 Samuel, deixa eu ver aqui, pastor, que isso eu não sei de cabeça. 1 Samuel 2,3. 1 Samuel 2,3. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus, sapientíssimo, cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Queridos,
Não existe orgulho que fique de pé diante de Deus. Para se chegar a Deus, queridos, todo o nosso orgulho, toda essa lepra tem que ser tirada da nossa vida. Tudo aquilo que nós achamos, que nós somos orgulhosos do que nós somos, do que nós temos, que hoje muitas pessoas são orgulhosas nem do que é, mas do que tem, né? O maior problema das pessoas hoje não são nem o que elas são. Muitas vezes o que elas têm é que fazem a aparência delas. Então muitas pessoas são orgulhosas do que têm. Mas olha a minha casa, olha o meu carro. Não sou pecador, igual como o pastor Cícero uma vez, né? Fusca não é glória para Deus. O pastor Cícero aprendeu isso, queridos. Que Fusca não era glória para Deus. Isso não existe, queridos. Diante de Deus não existe. Você pode ter, né? Um versículo que eu cito sempre, né? Aqui, quando eu ministro, né? Isaías 66, 2. Casa me edificarei vós. Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? O que nós podemos fazer para Deus? Que orgulho nós podemos ter diante de Deus e diante das pessoas? Se o próprio Deus, se o próprio Jesus veio, se humilhou, queridos, se tornou como homem. Ele estava aqui na forma de homem. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus deixou todo o orgulho, queridos. Jesus quebrantou todas essas coisas que nos atrapalham, que nos fazem patinar na vida cristã, que nos amarram muitas vezes. Tem muitas pessoas amarradas no orgulho, que não reconhecem que precisam ser quebrantadas. Você acha que o orgulho de Naamã não era reconhecido lá na sua casa, queridos? Lá, porque como eu falo, sempre é lá no íntimo que nós aparentamos muito mais, né? Porque o orgulhoso, ele não ouve ninguém. O orgulhoso, ele sempre acha que está certo. Ele sempre acha que ele é o maioral. Existe uma história interessante na Bíblia, né? A filha de Jairo, quando Jairo, e algumas versões diz que Jairo era líder da sinagoga, diz que Jairo era, eu gosto dessa quando diz que Jairo era o maioral da sinagoga. Tem algumas versões que dizem no subtítulo ali. E começa a contar a história de Jairo. E Jairo chega ali até Jesus, para Jesus curar a filha dele. Queridos, olha como Jesus trabalhou por Jairo. Jairo chegou, a filha morrendo, queridos. Imagine, chega uma mulher ali, toca Jesus, no meio de Jesus indo salvar a filha de Jairo, Jesus para, mas meu Deus, minha filha está morrendo. Eu sou o maioral, eu sou o líder, Jesus teria que me ouvir. Não. Jesus parou ali, resolveu o problema da mulher do fluxo de sangue primeiro. Queridos, que trabalhar na vida de Jairo. Jesus estava falando, olha, as coisas é como Deus quer que seja. Não importa se você é o maioral, não importa, porque Jairo era o maioral na sinagoga, mas dentro da casa de Jairo havia o quê? Doença, havia morte. E essa é a questão para nós hoje, queridos. Naamã era um grande general, mas dentro da casa dele havia lepra, havia doença. É isso que Jesus está querendo mudar em nossas vidas, queridos. Nós temos que ser sim, temos que ser respeitosos, temos que ser pessoas que as pessoas dizem, olha, realmente é um homem de Deus, sejamos reconhecidos como pessoas de Deus, pela glória de Deus, mas na nossa casa também, queridos. Na nossa casa não pode haver doença, não pode haver morte, não pode haver lepra. Queridos, o nosso tempo é bem pequenininho, né? Para a gente ficar bem completo aqui, eu teria que ler Levíticos 13, que ele ia falar tudo o que a lepra é. Deus está ali em Levíticos 13, se você quiser ler na sua casa depois, Levíticos parece um livro chato, né, irmãos? Eu também não gosto muito de ler Levíticos assim, né, quando eu estou na minha leitura, mas ele ensina muito. E ali vai falar sobre o que realmente, como Deus agia com a lepra. Como Deus agia com a lepra. Mas eu quero abrir só um versículo aqui com vocês. Está lá em Levíticos 13, 46. 46, pastor. Abra aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Levíticos 13, 46. 13. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Está dando para ouvir? É o pastor Cício, então. É um problema. O ventilador. Vamos orar pelo ventilador depois. Aqui, Deus estava dando as designações de como se deveria portar quando alguém tivesse com lepra. Como o sacerdote deveria se portar.
Enquanto durar essa enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, deverá morar à parte. A sua habitação será fora do acampamento. É assim que deveria ser quem estava com lepra na época. Por quê, queridos? Porque a lepra é uma doença contagiosa. Para Deus, naquele contexto, quem tinha lepra não poderia ficar no meio dos outros. Porque a lepra, ela contamina as outras pessoas. Dizia que quem tinha lepra tinha que ficar com uma vestimenta toda rasgada e mostrar que tinha lepra. Era para mostrar. Tinha que ficar gritando, ó, impuro, impuro, quando alguém chegasse perto, para alguém até se afastar de você. É uma pessoa isolada. É uma pessoa que tinha que morar à parte. Queridos, quando nós temos, nas nossas vidas, existem vários tipos de lepra, queridos. Nós estamos falando um pouquinho agora dessa lepra do orgulho. O orgulho é uma das piores lepras, sabia? Porque a gente não ouve ninguém, a gente se isola. Fica aqui, ó. Tem que ficar à parte. Não importa o que as pessoas dizem. O orgulho tira a pessoa totalmente. É uma lepra, queridos, que precisa ser tirada da pessoa. Ela só é uma pessoa que se acha tão acima dos outros que ele não pode nem viver junto com as outras pessoas. Queridos, e quantos de nós, quando olhamos para nós mesmos, estamos cheios de orgulho? Só que nós, muitas vezes, não reconhecemos isso, porque quem tinha lepra tinha que ir até o sacerdote. Quem dizia se o cara estava com lepra? O sacerdote. E depois que ele fazia toda a purificação, quem dizia que se ele estava limpo não era ele. Ele tinha que voltar até o sacerdote que analisava e falava: você está limpo, querido, pode voltar ao convívio. Mas se o sacerdote falasse não estaria purificado. Então, muitas vezes, não é do jeito que eu acho que deve ser, não é do jeito que eu quero que seja. Deus trabalha da sua forma, do seu jeito. E eu preciso entender, eu preciso me humilhar perante Deus. O meu orgulho precisa ser tratado diante de Deus. Aí, tudo vai ser purificado. Queridos, continuando. Naamã. Queridos, dá mais 5 minutinhos aí, nós estamos agora 10h20, só para mim falar isso com vocês, eu sei que não vai dar tempo. Além da humilhação, de se humilhar, do seu orgulho ser quebrado naquele momento, Naamã teria que ter a sua fé fortalecida. Naamã retirou-se reclamando, e falou toda aquela história. Eu imaginava que ele viria. Mas Naamã, queridos, teria que crer que Deus age das suas formas. E não seria, porque Naamã, queridos, ele estava assim, ó. Naamã, ele estava acostumado a crer naquilo que ele via. Ele queria, eu até marquei isso aqui, ó, ele queria um contato palpável com o profeta. Porém, ele precisava confiar em Deus e acrescentar a sua fé. Queridos, todos nós, muitas vezes, quando uma situação está difícil, e nós oramos a Deus, e nós até vamos diante de Deus, e até nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos, e ali confessamos diante de Deus, e procuramos quebrar todo o nosso orgulho, e vemos que nós dependemos de Deus. Só que muitas vezes aí, nós queremos um sinal ali, que Deus faça algo que nós vemos no momento. Nós queremos algo palpável, porque muitas vezes o que Naamã estava acostumado a crer naquilo que ele via. As coisas eram naturais para Naamã. Mas entenda, querido, toda vez que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos ter que se acostumar que o sobrenatural existe. E Naamã, quando o profeta fez aquilo, ele falou, não. Ele queria algo, ele queria alguma atitude que ele pudesse ver, para que ele cresce que ele seria curado. Mas, queridos, como Deus sabe trabalhar. Naamã teria que confiar em Deus. Confiar não só em Deus, mas confiar na palavra do profeta. Porque, queridos, se o próprio Deus vier numa visão e aparecer para a gente, fica até mais fácil, né? O próprio Deus, mesmo que eu não esteja vendo agora aqui. Mas quando, muitas vezes, o irmãozinho ali que chega e fala algo para você. Olha, querido, Deus vai agir nessa situação e tal. Você fala, não, Deus, não é bem assim, não. Não é isso, não.
Muitas vezes nós queremos algo palpável, queridos, mas o que Hebreus 11 diz? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que já estão para existir, queridos. E Naamã precisava acrescentar a sua fé. Quando os próprios leprosos que chegaram diante de Jesus para serem limpos, né? Jesus falou, vocês acreditam que eu posso limpar vocês? Fé, queridos, é necessário. Aquele que se aproxima de Deus é que crê que Ele existe. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Deus vai agir, queridos. Não importa a situação que você está vivendo, não importa quanta lepra ainda existe em nós, Deus pode nos purificar. Mas esses passos, eles são necessários. Vai ser necessário se humilhar diante de Deus, querido. Por mais que vai ser necessário quebrar o nosso orgulho, nós temos que acrescentar a nossa fé. Rapidinho, queridos. Obediência. O profeta deu uma ordem ali, uma palavra. Era só ele obedecer. Era simplesmente ele chegar e ir lá no Jordão, mas ele criou todo um caso. E, queridos, quem convenceu ele? Olha para você ver como o orgulho desse homem teve que ser quebrado. Ele teve que ouvir uma palavra de uma serva, de uma escrava, para ver que em Israel tinha profeta. Quando ele veio, e ocorreu toda a situação que nós vimos até agora, ele já estava indo embora. Os seus servos disseram, aconselharam ele. Mas, Senhor, se o homem de Deus pedisse algo mirabolante, algo difícil, o Senhor não faria? Por que algo tão simples o Senhor não faria? Ele teve que ouvir, queridos. Está vendo como o orgulho de Naamã já estava sendo trabalhado? Ele teve que ouvir os seus servos. Aí quando ele ouviu a voz dos servos, aqueles que não tinham tanta importância, que não eram como ele, ele falou, verdade, né? Então Naamã foi e mergulhou, queridos, 7 vezes. E a Bíblia diz que quando ele mergulhou as 7 vezes no Jordão, ele subiu e a sua pele era como a de um menino. Obediência, queridos. Lá em 2 Samuel, né? Texto maior da obediência, 15. Lá fala que quando Samuel repreendeu Saul, né? Tem mais o prazer no Senhor em sacrifícios e em holocaustos ou que se obedeça a sua palavra? Queridos, às vezes nós fazemos tantas coisas, tantos sacrifícios, adoramos de tantas formas extravagantes, mas não obedecemos a Deus, não obedecemos simples ordens de Deus. Tipo, olha meu querido, tira um tempinho comigo. Querido, isso está no imperativo, orar. Simples. Coisas difíceis nós queremos fazer, mas um simples momento de oração nós não queremos tirar com Deus. Olha, querido, tire um tempo para minha leitura da minha palavra, coisa simples ali, como nós dizemos, né? 15 minutinhos, você lê os 4 capítulos aí da maratona aí, coisa simples, Deus pede. Mas nós não, Senhor, quero coisas mais difíceis, quero coisas mais mirabolantes, coisas simples, queridos, Deus nos pede, para que a nossa vida seja sarada, seja transformada. Comece com as coisas simples. E aí você vai ter estrutura para Deus agir coisas maiores na sua vida. Sabe, queridos, o orgulho nos atrapalha demais. Nós devemos olhar para dentro de nós, muitas vezes, fazer uma revisão, né, pararmos por uma revisão. Obedecer aquilo que Deus nos diz. Queridos, foi o profeta que diz, eu sei que ali, mas o profeta, ele estava ali, ele era, né, a boca de Deus para o povo. Às vezes o pastor diz aqui, ministra uma palavra, é Deus falando, queridos. Muitas vezes nós queremos que o próprio Deus venha falar conosco. Muitas vezes nós queremos que haja algo mirabolante para a gente entender o que Deus está falando, não. Vamos tirar. Vamos olhar como nós somos, qual é a nossa imagem que nós passamos aqui fora, mas lá no meu íntimo, como eu sou, como eu tenho agido, como eu tenho vivido.
diante de Deus. Queridos, nosso tempo acabou. É uma ministração um pouco comprida. Quem sabe outro dia a gente termina ela. Mas fique com essa palavra nesta manhã. Vamos começar a seguir os passos que nos levam a uma purificação. Só quero falar isso com vocês, queridos. Quando Deus, lá em Mateus 12, Ele envia os discípulos. Ele vai enviar os discípulos, né? Jesus vai enviar os discípulos. É Deus. Jesus é Deus. Ele vai enviar os discípulos e Ele começa a dar umas diretrizes ali, ó. Vão, tal, não leve isso, tal. Cure as enfermidades. Que eles não vamos abrir lá, mas lá ele diz, cure as enfermidades e limpe toda a lepra. Interessante, né? Lepra não era uma enfermidade? Jesus diz, cure as enfermidades e limpe a lepra. No mesmo versículo está isso. Por quê? Ele só podia falar, cure as enfermidades, lepra está dentro das enfermidades. Porque Deus reconhece a lepra, queridos, como algo que precisa ser purificado, precisa ser erradicado. Lepra é algo mais profundo. É algo, queridos, que tira a nossa sensibilidade. Quando uma pessoa tinha lepra no braço, ele não sentia mais o braço. Você poderia tacar fogo no braço dele, que o cara não sentia. Tira a nossa sensibilidade. Sensibilidade às coisas espirituais, às coisas que Deus quer nos mostrar e do que Deus quer fazer em nossa vida. Lepra é algo que precisa ser purificado, queridos. Que quando nós começamos a ser purificados dessas coisas, lá na minha casa, minha esposa, meu filho, começar a me reconhecer como uma pessoa de Deus, como uma pessoa respeitosa, aí Deus começa a agir. E aí Deus começa, porque daí a lepra está sendo tirada. Vocês estão me entendendo? Ou entendendo o que a palavra de Deus nos diz, né? Nessa manhã. Bem, querido, nosso tempo acabou. Queria falar mais algumas coisas, mas fica para a próxima. Então, que nós possamos, queridos, ter a nossa imagem sim, porque nosso testemunho tem que ser bom diante dos homens. Mas lá no meu íntimo, quando eu tirar minha roupa de guerreiro, chegar lá, me despir, né, do que eu sou lá na rua, como as pessoas me veem, né? Aqueles que moram comigo, aqueles que estão comigo. Bem, meus queridos, Pai, te louvamos, te agradecemos. Obrigado por esta manhã, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia nas nossas vidas. E nós clamamos nessa manhã, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a seguir esses passos, Senhor. Nos ajuda a realmente nos humilharmos diante de Ti, reconhecemos, tirarmos de nossa vida todo o orgulho, Deus, tudo aquilo que nos prende, Pai, para ouvir a Tua voz. Oh, Deus, e que nós possamos olhar para a Tua palavra e obedecer, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa obediência verdadeira ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura as nossas vidas, purifica tudo aquilo, Pai, que tem manchado as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, porque nós reconhecemos que só o Senhor pode mudar as nossas vidas e nos transformar para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você que nos acompanhou pela live. Você tenha um dia abençoado e que seja purificado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Você que vai dizimar, ofertar,